Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas. Eu canto louvando a Maria, minha mãe, a ela o eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Querida Dona Maria, demais famílias das 4 ruas hoje visitadas em missão, querido povo de Deus reunido para a celebração da Santa Missa, você que também nos acompanha por meio do Facebook de nossa área Seráfico Patrono, devoto e devota de São Francisco de Assis. A palavra de Deus cada vez mais penetrando o nosso coração, traz a este mesmo coração ensinamentos que nos encaminham aos céus. Nós podemos perceber como São Paulo, em seu modo muito pedagógico, disciplinar, ensinava aos seus, a todo o povo, evidentemente, mas também aos ministros, como deveria ser o procedimento daqueles que, em nome do Senhor, pastoreavam uma comunidade. Na primeira leitura, São Paulo apresenta como deve ser a postura de um episcopo. Episcopo do latim, traduzindo para o português, é bispo. Como deve ser a figura do bispo e como deve ser a figura do diácono. Porque no começo mesmo da igreja, dos 3 graus do sacramento da ordem, tinha o episcopado, que era o bispo, e o diaconato, que era o diácono, que auxiliava o bispo na liturgia e no serviço aos pobres e na proclamação da palavra. Os presbíteros, os padres, que ocupam o 2º grau do sacramento da ordem, eles surgiram a partir da necessidade da igreja que se expandia e o bispo não conseguia estar em todos os lugares. Então delegava aos presbíteros
que cuidassem daquela parcela do rebanho em seu nome. E até hoje é esta a estrutura da nossa igreja. Nós temos um bispo diocesano em Picos, Dom Plínio José. Nós temos a nossa grande diocese com 43 municípios. E o senhor bispo confia a nós, presbíteros, o cuidado da parcela do povo de Deus, a cada um confiada, no meu caso, a área pastoral São Francisco de Assis aqui em Acauã, e evidentemente ele a partir de Picos, e sempre vindo à nossa realidade, como vem numa noite de novena, como sempre vem nas crismas também, tem sempre este zelo, este cuidado para todos nós. E São Paulo apresenta como deve ser a postura dos episcopos e dos diáconos, e também dos presbíteros, evidentemente, e de todos nós. Ele diz: caríssimos, nós devemos entender que quem aspira ao episcopado está desejando uma função muito sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar, não deve ser dado a bebedeiras nem violência, mas deve ser condescendente, pacífico, desinteressado. E assim ele também diz em relação aos diáconos: sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir os seus filhos e a sua própria casa, sendo bons, sendo amados. Aí quem está escutando bem o que o padre está explicando, pode estar com um pontozinho de interrogação na cabeça. Oxente, padre, São Paulo está aqui dizendo que o bispo deve ser o marido de uma só mulher. Mas até onde a gente entende, bispo, padre e diácono, que não seja diácono permanente, seja um diácono temporário em vista do sacerdócio, nós não nos casamos. Então como é que a gente pode dirimir essa dúvida? Nós sabemos que, segundo a própria história da igreja, até o 4º século do cristianismo, os bispos, os diáconos, não eram impedidos de se casar. Não tinha a lei do celibato em si. Foi no concílio de Elvira, uma região que hoje consiste no território da Espanha, que primeiro lançou esta proposta para o clero daquele local, que aqueles que fossem bispos, presbíteros e diáconos não se casassem, como diz São Paulo, pois quem não se casa é mais solícito para as coisas de Deus. E deu tão certo aquela realidade, que depois, com o passar do tempo, a igreja adotou como disciplina para toda a igreja cristã, católica, no Ocidente principalmente, o celibato sacerdotal. Então, quando a gente escuta esta leitura, é porque ele ainda não era uma regra para os ministros ordenados. Então, São Paulo, na naturalidade, dizia, olha, se for casado, que você seja um homem de uma só mulher. Então, se estava no contexto de poder casar, então, o modo correto de um homem casado é ser homem de uma só mulher. E as outras qualidades e virtudes que concernem aos bispos, aos diáconos e aos presbíteros, abrange também a todos nós. Não devemos ser dados a bebedeiras, devemos ser sóbrios, prudentes. E a virtude que a igreja nos dá, por meio deste salto de qualidade do celibato sacerdotal, já é uma percepção de como nós seremos no céu. Quando nós vemos um sacerdote não casando, por amor a Cristo e a vocação e para melhor servir ao povo de Deus, não é porque o casamento seja ruim, mas ele escolhe uma coisa boa, que é a vocação, dentre outras coisas boas, que também